Segundo aulão sobre metalúrgica, mercado global, vulgo transnacionais, que constitui. Na primeira aula, eu falei sobre como a relação entre o minério, que é a estratificação do mineral para um fim lucrativo, ou seja, para a produção no mercado global, é, na verdade, fonte primária de tudo que existe. E todos os processos de vida surgem da estrutura cristalizada. Mais a fundo ainda, hoje vamos falar sobre a sua composição. A composição da realidade como é. E como existe esta manipulação do nosso poder energético para obter lucro. E não para obter diversidade e desenvolvimento, de fato, para um meio, mas sim para um grupo. Esta é a primeira parte. Na segunda falaremos sobre átomo e realidade probabilística, holográfica, só um pouquinho. Isso será degustado melhor no vídeo que eu falarei sobre o software. E na terceira parte falaremos sobre reação química. Por sua vez, os produtos eletrônicos. Cada camada acompanha a outra e é de suma importância. Todas estas etapas. Então, esta é uma big aula que passa da história, à sociologia, à eletrônica, ao mundo quântico e às grandes corporativas. Na primeira aula, no finalzinho dela, tinha umas subdivisões dos minérios e como eles estão intrinsecamente conectados ao nosso cotidiano. Abordaremos nessa aula, dessas submatérias, dessas subdivisões, especificamente da tecnologia. E ela se prosseguirá depois para o software, a automação. O que é importante é que falar de tecnologia não é falar de algo que seja diferente de nós mesmos. E isso será bem melhor visto ao longo da aula. Mercado global. As transnacionais que compõem este mercado global. Só que o cerne de tudo, antes das indústrias, antes das divisões que existem, alimentícia, farmacêutica, petrolífica, vem a energética. Ela é a base de toda a sociedade, porque toda a relação que desenvolvemos com o meio, com o arredor, é uma relação energética, pois energia é uma questão de frequência, vibração, informação e estrutura. Energia é igual a poder, pois é a nossa capacidade de existir. Na hora que eu passar pela etapa dos átomos, veremos que eletrônica, elétrons, a forma com que utilizamos a energia atualmente, ela é só uma forma de desbruçar a energia, uma forma manipulada, monopolizada, melhor dizendo. Energia é igual a poder. Vida, a representação que eu trago aqui. Todo estado e processo que existe. A vida não acaba, se transforma. Todas essas frases, elas se resumem em energia. Os átomos, a matéria bariônica, energia condensada. Unidade mínima da matéria é o átomo. O que é matéria bariônica? Matéria bariônica é tudo que existe e que você vê. É tudo que consideramos sólido no universo visível. Você. E você é essa energia condensada. Ou seja, o mercado global energético, ele está trabalhando com o cerne que é o próprio ser. Pois você não é intrínseco a qualquer relação energética, a qualquer relação química, física que exista.
E isso é muito importante para acentuar um ponto já de cara. Tudo que consideramos com energia, a luz, a tecnologia, o celular, o fogo, a geladeira, é uma reação química física. Em qualquer proporção, qualquer tipo de energia. A energia, ela não acaba, ela se transforma. E ela também não começa. Qualquer processo químico-físico é um processo que a gente consegue obter energia, porque é energia essa transformação. Consegue-se obter luz, fogo. Eletricidade, por aí vai. E, como eu disse, eu explicarei melhor na etapa 2 desta aula. Por que isso é tão importante? Porque existe uma dependência social calculada. Enquanto dependemos de uma forma monopolizada de extração de energia, existe uma algamarra imensurável de diversidade. Mas, pensa comigo, no mesmo pé que existe a diversidade, não há como existir um monopólio centralizado, se a diversidade é uma descentralização de um poder. E aí isso quebra todo o esquema de pirâmide que é construído em cima do mercado energético, que é o pilar, é o alicerce do resto, de todas as outras indústrias. E eu direi mais pra frente diversos nomes muito maravilhosos que propuseram esta reação química-física transformada em energia, como, por exemplo, a eletricidade. E que é um tipo de relação que conseguimos ter energética. Não? Enfim, isso ficará melhor por seguir. A mineração colonizou, escravizou a evolução tecnológica, monopolizando a fonte de energia e silenciando a diversidade energética. Existe uma evolução que é determinada até certo ponto para não passar o que eu disse deste monopólio. E esta evolução, este monopólio, ele não é construído do nada. Também, na verdade, como sociedade, é o Estado que financia para haver um monopólio terceirizado. Veremos. Nos primórdios da era moderna, de onde surge um monopólio energético? Standard Oil Company, J.D. Rockefeller. Este é um dos nomes que temos, mas a princípio, todo nome visível tem um nome oculto por trás. Isso é muito importante se dizer. Essa companhia era um monopólio energético, que depois foi transformado em indústria, mas não mudou o dono. Ao entrar em conflito com as leis dos Estados Unidos, surge a necessidade de fragmentar, fundar as várias empresas, mas que mantém o monopólio. Surge assim Sete Irmãs e a indústria do petróleo. Então aqui é a base para o mundo como vemos atualmente. Veja bem, traduzindo o que isso significa. Uma companhia que não muito grande, não deixa ninguém passar no mercado. Só que em algum momento isso vai surgir conflito. Então,
abaixar a poeira, eles diversificam, criam outros nomes, chamam de indústria. Pensa aqui comigo. Temos um monte de países com uma companhia. Então, ali naquele país, na verdade, vai ter uma companhia, nesse país outra, nesse país outra. Aí a gente chama isso de indústria, mas eu sou o dono de tudo. Eu só vou dividir para haver estas tribos que vão também atrapalhar a diversidade energética, porque ela não vai diversificar o mercado, a indústria não diversifica nada. Na verdade, ela é um circuito fechado. O que ela faz ela é tão forte, só está dividida, que qualquer diversidade que surja vai sendo apagada com o tempo. Vai sendo substituída, vai sendo perseguida, extinguida. Na mesma lógica que chamamos de indústria, não é diversidade. Na mesma lógica, o que chamamos de indústria não é diversidade, mas sim uma necessidade do monopólio. Dividir para conquistar mais. E isso surgiu do nada? A indústria. Seu poder e seu dinheiro não surgem do nada. A verdade é que é um laço. Aqui eu tenho um pequeno diagrama disso, que é um ciclo. Governo, Forças Armadas, sociedade e necessidade. Pensamos que o povo é o governo e a Força Armada trabalha para auxiliar e ajudar o povo. E a sociedade, ela contribui, ela é tudo isso porque ela tem essa necessidade, a necessidade energética. Só que na real isso é uma narrativa, porque é tudo indústria. A indústria controla o governo, não existe governo. Vamos voltar nos primórdios da criação do que chamamos de Estado. Uma mesa redonda com um oligarca, com várias pessoas, vários banqueiros e tantas, né? Não cabe o povo nessa mesa, de fato. Mas cabe quem financia. A mesma lógica da indústria. Como dividir para monopolizar e ainda não conseguir fazer diversidade, criar autonomia para micro-regiões, mas também não ser tão visível aos olhos de todo mundo. Chamar de Standalone Company de indústria. Estado. Vamos falar que esta peça que criamos, que trabalha pra gente, na verdade é o povo. Aí a gente coloca pessoas lá dentro que são peças e que vão brigar consigo mesma. E aí se cria o governo, como é atualmente. Existe uma troca de lucro para a sociedade, para quem comanda a sociedade, de pão e circo. Este é o benefício. Em troca, seu tempo, sua energia, seu sacrifício. Porque é muito importante falar que tudo isso está acompanhado da religião, que efetivamente é para ligar a pessoa à sua energia interior, mas acaba durante a história, durante os movimentos de poder diversos que são, sendo mais voltados para a construção do governo, para a construção do poder, como é atualmente. Então, seu poder, dinheiro, não surge do nada. É financiamento público histórico.
O Estado assume o capital de risco. Universidades, militares, agências do governo. Empresas privadas compram a patente e transformam em produto circular. Ou seja, o estudo ele vai até um certo ponto de você desenvolver algo para se tornar parte do mercado, mas não para ser realmente das pessoas. Não para existir uma diversidade, e que eu digo de micro-regiões. Eu não quero também ser totalmente densificada. Na realidade, existem muitas micro-regiões por aí que tá o fato, que tem a sua diversidade, a sua autenticidade, a sua potência energética. Só que tivemos uma grande cidade engolindo isso, engolindo o movimento e camuflando ele. Para isso existe também a geoengenharia, porque para manutenção dessa dependência calculada, o nosso arredor tem que estar compatível com essa realidade que é manifestada. Vemos essa relação da geoengenharia na Guerra das Correntes. Thomas Alva Edison com a corrente contínua, DC, e Nikola Tesla com a corrente alternada. Energia livre, sem condutores, transmitida pelo espaço. Ele dizia que você conseguiria ter esta relação energética a partir do Sol, dos raios cósmicos, das tormentas. Captar isso. História dos dois. Nikola Tesla era uma grande mente. Certa vez já até escreveu uma carta para Thomas Alva Edison, dizendo que ele conhecia dois homens grandes de sua época, ele e Thomas. Só que Thomas, ele estava empenhado e engrenhado naquela engrenagem, naquela indústria que eu expliquei. Então ele existe uma guerra das correntes que você vai entender daqui a pouco como assim guerra das correntes, que quer dizer fluxo de elétrons. Depois dessa carta, Nikola Tesla trabalhou junto com Thomas. Só que Thomas nem sequer pagou ele, brincou que ele não entendia o humor americano, estadunidense. Então, neste momento, Nikola Tesla funda sua própria companhia, que não dá certo, mas ele vence a Guerra das Correntes. Ele é muito perseguido. Nova York, 4 de janeiro de 1893. Um dos ataques contra a imagem de Nikola feitos pelo Thomas, que foi ele levar elefantes à rua e matar ele com o trabalho de Tesla, difamando o trabalho dele. Aí existem várias perseguições, difamação, e ele falava sobre a energia livre, onde não existia geoengenharia. E isso não agradava muito a quem comandava o mercado. No final da história, ele consegue pôr a corrente alternada na fonte de Niágara, então, não. No entanto, tudo isso trabalha como a mesma roda, não é mesmo? Mas para entender por que isso é tão importante, porque isso é a base da eletrônica, elétron, temos que entender a estrutura da realidade. E aí, voltamos depois de muito tempo, estamos para nos expressarmos e trazer o quê? A tabela da realidade. Para continuarmos a aula, devemos entender do que se trata verdadeiramente a energia. Para isso, devemos voltar ao mundo quântico. A princípio, antes de falar especificadamente do átomo, porque ali eu pus o mercado energético e embaixo pus energia sendo frequência, vibração, estrutura e
aquele símbolo. Para quem não conhece, este símbolo aqui é o cubo de Metatron. Ele é composto pelos cinco sólidos platônicos. Os sólidos platônicos são geometrias que são consideradas bases dessa realidade, bases moleculares. Mas por que eu pus ele ali para enquadrar energia? Pensamos na realidade como 1D, 2D, 3D, 4D, 5D e por aí vai. O que elas querem dizer é a complexidade das camadas. Essas camadas elas não são separadas, não estão assim, uma camada aqui, uma camada aqui, uma camada aqui. Não, elas estão misturadas. Nossa realidade começa com 1. O 1 na realidade é múltiplo. Então começa aqui, ó, com uma unidade. 1D. Depois vem duas unidades, que é o quê? Na realidade vem 2D, que é o plano, a reta. E depois o 3D, que é o mundo das três dimensões como temos, tá? Profundidade. A questão, o cerne da coisa, é que essa não é diferente dessa, a 2D não é diferente da 1D e a 3D não. Elas estão misturadas, elas compõem a matéria. Isso é importante, pois o plano 2D é também uma geometria. A geometria, como vemos, ela representa uma estrutura base anterior do mundo 3D como é. Então, por isso que ali eu pus essa figura, porque essas geometrias sagradas, elas dizem respeito. Sagrado significa origem, essência, mais próximo da fonte. Elas dizem respeito a como é expressado este mundo em que vivemos. Pois, como veremos aqui agora, o átomo não é sólido. Então, se o anterior era um plano, ele, quando na terceira camada, no 3D, quando se expressa, na verdade, é uma perspectiva de uma reta. A massa, ela é holográfica. E aí temos estudos fascinantes que nos mostram sobre isso. Deixa eu subir um pouquinho a câmera aqui. Eu não vou aprofundar muito nessa parte, mas, resumidamente, geometria molecular, ela é a base para entendermos a realidade. A molécula é um conjunto de átomos. E fala exatamente como a simetria está presente em tudo. E a cristalografia vem um pouquinho depois, né? Porque toda molécula forma um cristal. O teorema de Noether provou que toda simetria contínua em um sistema físico corresponde a uma lei de conservação. Ou seja, o cubo de Metatron é um sistema simétrico. E ele corresponde à formação, a uma simetria que está presente na nossa realidade. E como eu disse, o 2D, o plano, é uma expressão, uma projeção, quando chega no 3D, ele se projeta como 3D, na verdade, é um símbolo muito importante. E aí, todo lado esotérico, filosófico, religioso, eles trazem consigo também uma linguagem que também é um quebra-cabeça que desmiuçia a realidade. Quando tiramos da crença, as crenças, o dogma, e olhamos para o lado abstrato, impessoal. Então, sendo um símbolo esotérico, mas também com essa profundidade do sólido platônico, existe um estudo, ele é uma expressão última da realidade. Porque antes, olha que coisa linda! Existe todo um estudo por trás, porque o estudo da geometria sagrada é a arte da precisão. E começa indo isso aqui no 1D. Vamos fazer analogias para desmiuçar um pouco. Começa com a semente da vida, que ela é composta de 6 círculos. A minha está extremamente feia, mas tudo bem. Ela representa uma unidade, tipo, em microfrações, sabe? Isso aqui representa mundos da unidade matemática. Depois, no plano 2D, vem a flor da vida, que é a expansão desses círculos, para os menores. E aí consideramos como princípio holográfico, que é o plano, a estrutura, a base. Que depois se expande um pouco mais. E aí surge o fruto da vida. Vem aqui. E olha que bonito, o fruto da vida é exatamente a nossa realidade, o plano 3D, o fruto. Né? Mas também não é absoluto. Pra gente, é um fruto da nossa vida, da nossa existência, como é. Que é exatamente a dimensão expandida. E por que o princípio holográfico? Exatamente porque a reta não é a base para formar uma reta de um traço do 3D, da terceira dimensão. Essa expressão é holográfica, significa que ela surge dessa base. Sendo a matéria, como eu pus ali, é uma frase minha para meditação. A matéria é uma impressão 3D da fricção fermiônica. Ou seja, não é
de fato física. Ela é a constante tensão dos átomos. Agora eu vou dar para mais um tempo que tem. Agora segura na minha mão, que você vai pegar tudo isso que eu falei e vai entender o porquê. Entender que o mundo é holográfico é importante para você entender como funciona a tecnologia e as correntes e o fluxo e a troca dos padrões do mercado global. Aqui, tá? Do que consideramos a unidade mínima da matéria, o átomo. Primeira coisa, se você já assistiu um animinho lá do carinha de cabelo branco e verde, eu já vi isso aqui na camisa dele. E igual a mc ao quadrado. O que isso significa? Massa e energia são a mesma coisa, equivalência. Ou seja, o que você vê energia como algo muito fluxo, como algo muito solto no espaço, na verdade é o que você é. Na verdade, elas se equivalem. E o que você sente como denso a partir da perspectiva material é energia condensada. Dentro do átomo, isso aqui é a representação mais top que você pode ver de um átomo. Esquece aquele paranauê lá das escolas, porque de fato não existe uma eletrosfera como pensamos. E, quer dizer, como estudamos na escola, esse aqui é o nosso átomo. Essa aqui chama a nossa eletrosfera e aqui dentro um núcleo. Ou seja, ele é um conjunto de múltiplas partículas subatômicas. E que essas partículas subatômicas também não são pedacinhos minúsculos de matéria. Não. Pelo contrário. Temos uma divisão aqui dos elétrons e dos prótons e dos nêutrons. Até o nosso conhecimento atual, eles não são considerados ter alguma coisa dentro deles também. Mas já o próton e o nêutron, eles são constituídos por quarks e gluons. Quarks são partículas de energia de carga elétrica fracionária. Ou seja, dentro da unidade subatômica ainda existe essa energia, que também não é o universo infinito, também ela não é a, a unidade. Ai, unidade. Depois existe a teoria das cordas. Partículas de energia de carga elétrica fracionária. Isso quer dizer que dentro do núcleo de um próton e de um nêutron, vamos ter mais essas partículas aqui que carregam energias nucleares. Ai, que beleza! E elas são fracionárias, ou seja, elas não ocupam o mesmo espaço na tela para você entender o que eu estou falando. Como nada no universo está, de fato, o sólido que entendemos unificado da forma que pensamos, na verdade, isso quer dizer que eles têm camadas densidades de energia. E elas são organizadas pelos gluons. Que glue significa exatamente cola. Partícula da força forte residual dentro do núcleo. Existe a força forte do próprio átomo. Quando dizemos residual, está especificando da partícula subatômica, da, da cola residual ali para deixar aquela quantidade de energia em movimento. E aí também existe você já deve ter visto a tabela periódica dos átomos e das partículas subatômicas. Aí a coisa fica mais lenta, porque vai se ramificando, mas é menor, menos difícil de ter uma perspectiva ampla. Um próton é feito por dois quarks up e um down. E isso traz essa carga positivada. Já o nêutron é feito por dois quarks down e um up. O que acontece, que a gente entende como um princípio de algo matéria, é na verdade o constante movimento dos quarks. Eles não estão parados, eles estão em constante movimento. E o glu e a força glu, que é considerada uma partícula, ela junta este constante movimento para que eles fiquem neste espaço que chamamos de próton ou nêutron. Que está o quark up, quark down. E eles estão em constante movimento, tá pra lá, tá pra cá, tá todo momento. Aí o glu,
ele cria como se fosse aqui uma corrente entre eles, que faz eles não se despegarem. A energia condensada dentro do átomo é a nuvem tempestade de energia, campo de Higgs, causada pela energia cinética de alta velocidade e a força forte medida pelo Volts. É isto que chamamos de matéria. É, na verdade, uma relação de velocidade e de energia que criam um campo de energia. E isso é muito lindo. Ponto central de novo do vídeo, tudo é energia e todas as relações científicas são potenciais energéticos não percebidos no mercado global. Lit do nosso vídeo de hoje. Toda reação química-física, força gera energia, pois a fonte base, a estrutura de toda a vida é energia. A matéria não se sustenta no universo por forças intrínsecas a si mesma. Como eu disse, toda relação energética é combustível. Logo, não somos dependentes de apenas uma fonte energética, por questão de estrutura da vida, mas sim por questão de estrutura da sociedade. E eu tô falando isso porque a alternativa é micro-regiões e diversidade energética, cultural, de desenvolvimento de fato. Não um bagaço de capitalismo, anarquismo, socialismo ou comunismo, porque são peças de um mesmo quebra-cabeça. Pode ser, eu não sei como repercute para quem me escuta, mas é que dá para utilizar o lado positivo, mas não estigmatizar como se fosse essas quatro vertentes, as únicas possibilidades, uma macro possibilidade, quando a proposta principal aqui, a segunda é micro-regiões e diversidade energética, por diversos motivos. Agora vamos entender como funciona atualmente a eletrônica, como eles utilizam a energia, a partir de uma relação com os elétrons. Como eu disse antes, é íntimo, não é o absoluto, porque vamos estudar mais à frente os nomes que nos mostraram que existe, de fato, já foi criada essa diversidade a partir de outros mecanismos. Bom, o átomo forma diversas estruturas moléculas. Dependendo da estrutura que ele cria, permitem ou bloqueiam a passagem de energia. Pois a forma que atualmente usam a energia é através da corrente elétrica. Então, essas moléculas, que são as bases dos minérios e de suas estruturas cristalinas, formam determinadas passagens elétricas, correntes elétricas. Combinadas, você tem uma. Combinadas, você tem um material que pode. Tem um material que conduz a eletricidade. Pela diferença de potencial. Mas como que isso funciona de fato? Funciona através da diferença de potencial. Diferença de potencial, no caso dos minérios, para juntar um minério com outro, é a mudança de temperatura. Isso gera uma tensão elétrica. Isso gera uma mudança ali no fluxo de elétrons. Porque corrente elétrica é um fluxo de elétrons livres. Essas estruturas que formam os minerais podem ser eletricamente. Aí aqui agora a gente está falando das camadas. Lembra que tem ali nos átomos o núcleo, que é composto por prótons, nêutrons e a eletrosfera, composta pelos elétrons. Mas a quantidade de elétrons que tem na eletrosfera diz respeito à forma que essa molécula vai ter, que vai passar os elétrons. Quando a camada de valência, o átomo ou estrutura está em harmonia. A camada de valência, última camada, contém 8 elétrons, entre aspas, estável nem positivo nem negativo. O que isso quer dizer? Aqui é o núcleo que falamos dos prótons e dos nêutrons, e aqui é a eletrosfera. Se essa eletrosfera tem
8 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela está em perfeita harmonia. Vamos prosseguir. Tem a eletrovalência, quando pode se doar elétrons definitivamente. Pois às vezes esta estrutura é um minério que nas suas ligações moleculares ele tem um elétron a mais. E este elétron aqui desregula, então pode ser doado porque tem 9 elétrons, vamos dizer assim. E chamamos este tipo de doador. Mais pra frente entenderemos melhor que eu vou falar dos tipos de companhia eletrônica. É um tipo P. Aí o que acontece aqui? A partir deste minério, cria um elétron livre. Porque ele já não é pertencente ao átomo. Ele está livre, ele vai ficar sambando. Sambando na onde? No circuito. Circuito quer dizer um sistema fechado, onde passa a corrente elétrica, onde passa o fluxo de elétrons. Exatamente este elétron que saiu deste minério que podia doar, porque era eletrovalente. E, por fim, temos a covalência, quando um átomo divide seu elétron com outro átomo e ficam unidos pela camada de valência, pois compartilham um elétron. No mundo dos minérios, abrindo aspas rapidinho, como eu disse no último aula, que é tão importante, pois falar dos minerais é falar da base da vida, pois é a estrutura, o padrão, que faz parte do ciclo do planeta. E ele é a essência de todo o ciclo. Tudo passa pelo mineral. Tudo faz parte dele. Então, e o minério é, na verdade, a visão econômica de pegar este mineral e extrair para fim de mercado. Então, vejamos aqui. Aí, no caso da covalência, vamos dizer que ele não tem 8 elétrons. Ele está desregulado. Ele tem 7 elétrons. Então, mas aí, ele não consegue receber elétrons de outro átomo. Para ele, vale mais se juntar com outro átomo e compartilhar este elétron. Essa é uma base muito importante. Para finalizar o segundo módulo da aula, fluxo de elétrons livres. Aqui a gente vai ver os tipos de minérios. Ai, que coisa linda! Tem os condutores, volantes e semicondutores. Condutores são quando os elétrons livres se desprendem facilmente do núcleo. Condutores são ouro, prata, cobre. Isolantes são construídos por elétrons que não desprendem. Agora, os materiais isolantes, os minérios isolantes, são aqueles construídos por elétrons que não desprendem por diferença de potencial fácil. Isso quer dizer, diferença de potencial é a temperatura, alguma tensão que surja, tensão elétrica, que respectivamente era para fazer aquele minério se movimentar o fluxo de elétrons, mas os elétrons eles não se desprendem facilmente daquele átomo. Eles ficam presos. E os materiais isolantes são a borracha, mica e porcelana. Agora você entende o porquê que a borracha não te faz tomar um choque e o porquê. E por que pôr a mão no fio de cobre desencapado te faz. E o último, que é utilizado na eletrônica visceralmente, são os semicondutores, que é exatamente essa relação entre os isolantes e os condutores. Eles nem têm um fluxo tão forte de elétrons passando no cristal, no minério, mas também não tem preso como isolante, que não sai do átomo o elétron para ser livre e sambar pela corrente. Os semicondutores no estado puro apresentam forma cristalina. Seus átomos estão dispostos uniformemente em uma configuração rígida. E, ao aumento de temperatura, diminui a resistência devido à presença de impurezas, como um exemplo de semicondutor é o germânio. Então, finalizando o primeiro módulo.
Essas unidades que formam a matéria, a energia que existe por aí que vemos atualmente é exatamente a relação do átomo que doa um elétron e do átomo que não tem um elétron, que capta este átomo, e que aí por conta de uma tensão elétrica, por conta de uma diferença de potencial, faz aquele mesmo elétron se movimentar para outro átomo. Isso será explicado melhor no módulo 3. Então, os elétrons da eletrovalência que se despregam formam lacunas positivas. Lacuna, uma quase partícula, pois os elétrons são atraídos pela força do próton. O que era um átomo neutro agora é positivado. Isso explica o porquê o elétron livre vai passar pela corrente. Exatamente porque aqui tem uma lacuna. E quando ele vem para cá e esse átomo fica neutro, aí ele vai ser atraído por um outro átomo que esteja positivado, ou seja, que esteja na falta de um elétron. E aí vai haver este movimento dos elétrons, por sua vez, eletricidade. A condutividade só existe pois tem elétrons livres. Elétron é atraído para partícula positiva da lacuna. Então entendemos que a corrente se trata deste fluxo de elétrons que passa pelo minério. Thomas Alva Edison propôs a corrente contínua, e ela segue apenas uma direção, continuamente. Ela passa por um lado só na corrente toda. Também é conhecido como o tipo B ou tipo CC. Já Nikola Tesla propôs a corrente alternada, que, ao invés de o elétron ele passar por todo o espaço, que assim ele vai perdendo do poder de alcance, por conta das resistências que ele vai encontrando, ele volta. Ele faz uma achaçadinha, estudando mais um pouquinho para provar mas quem tiver conhecimento vai passar aí também. É muito legal. Por isso que eu mudei o nome do canal. É uma comunidade de conhecimento. E aqui está. Na corrente alternada, ele volta e ele vai fazendo estes picos. Essa caneta muito boa. Estes picos de corrente, onde o elétron tem essa dupla direção. Ele não é só para um lado. As duas são devidamente importantes, sendo utilizadas no mundo atual. A contínua é utilizada em bateria e a alternada na eletricidade que utilizamos na tomada. Exercício para você. Aonde são utilizados eles? Os dois tipos de corrente. E estas são as duas formas utilizadas na tecnologia atual para obtermos energia, para termos a tecnologia como temos. Mas não existe, como vimos, apenas essa forma de relação energética na natureza. Até porque toda reação química, física, é uma forma de energia. E toda forma de energia pode ser captada para os fins, como essa troca energética. Aqui são alguns dos muitos nomes que trouxeram essa ideia de renovação no Albert Einstein. Ele propôs o vácuo repleto de energia. Em resumo, desses grandes trabalhos, temos o César Sol e Roberto Pescari, que construíram um motor a partir de energia provunda do ar. Arturo Solis Veroni, energia a partir da melina, essa aqui também gosto. Separa a molécula da água, oxigênio e hidrogênio, beleza. É uma forma de energia quase infinita, porque a melanina é uma das moléculas mais estáveis e constantes que é conhecida. Eugênio Malot, fusão afina, reação molecular a nível ambiente, nas células de combustíveis de água e hidrogênio. Vemos que o hidrogênio como uma das substâncias mais conhecidas no planeta é uma ótima fonte energética. Stanley Meyer, motor. Aí, a partir da água e da eletrólise para conseguir o hidrogênio. Paul Pantone, plasma criado a vácuo. Rudolf Diesel, motor com qualquer óleo, principalmente usina de carne, biocombustível. Esses são alguns dos nomes para a pesquisa que fundaram não fundaram, mas que trouxeram de modo efetivo como as mudanças das reações químicas elas gerem processos e energia. E aí temos muitas histórias, né, cara? E estes nomes, assim, muita coisa foi feita a partir de universidades, como eu disse no começo da aula, sobre
o motor da indústria. Só que quando é feito para um sistema só que não é captado pelo sistema, aí surge conflitos, perseguições, e por aí vai. Mortes acidentais. Foi o que houve com eles, com a maioria, pelo menos. E é ótimo pesquisar isso aqui. É fantástico. Entendendo isso, entendendo como funciona a tecnologia atual, as grandezas elétricas, todas vêm a partir de mudanças químicas, físicas. E, para resumir todas elas, e fixar, eu criei um textinho, um mini texto de memoração. Tensão elétrica, por conta da diferença de potencial CDP, medida em volts, impulsiona a corrente elétrica, fluxo ordenado de elétrons, medida em amperes. Para equilibrar os polos, a quantidade de corrente A, que passa pelo circuito revestido pela resistência elétrica, medida em ohms, que limita a passagem dos elétrons, é a quantidade de energia que é transferida em uma unidade de tempo. É potência elétrica, medida em watts. Então, é para ver a associação bem simplificada de como funciona tudo. Agora vamos lá. As grandezas elétricas são a tensão elétrica, a corrente elétrica, a resistência elétrica, potência elétrica. A tensão elétrica é produzida por conta da diferença de potencial. Que, como eu disse antes, quando temos a diferença de potencial, essa potência fala dos elétrons que estão neste circuito. Quando essa diferença começa um movimento. E aí existe uma tensão elétrica que faz com que exista esse percurso. A corrente elétrica é exatamente os elétrons se movimentando, o fluxo ali. A resistência elétrica é lindo que o próprio nome já diz, parece difícil, mas não é. É simplificado, na verdade. O que parece difícil é só quando a gente não construiu a escadinha correta do conhecimento. A resistência elétrica surge para o que resiste. Um exemplo é um idioma aqui. Tá vendo aqui? Bem aqui entre o P e o N, surge uma barreira, porque é elétrons. Então, saindo de um polo e indo para outro. No caso, eles estão saindo do P e indo para o N. E aí, quanto mais vai surgindo uma barreira, essa barreira de elétrons. Ela é um exemplo de resistência. E a última grandeza elétrica é a potência. E potência quer dizer exatamente quanto está passando ali. Qual é a potência de elétrons, a quantidade. E aí elas são medidas em períodos de tempo. E agora temos uma linda história. E isso diz respeito ao hardware, a parte física do computador. Na próxima aula vamos falar do software, que é a parte que você não toca. Eu gosto de brincar que o hardware é a parte que você quebra, que você consegue quebrar, e o software é a parte que você só consegue xingar. Porque exatamente por conta que isso é a parte física. E aí a gente consegue dividir os períodos importantes da construção do computador a partir do transistor. Cada processo aqui trilhado para chegar finalmente aos componentes do computador foi super importante. E agora chegamos. Aqui vamos destrinçar o porquê as grandezas elétricas são importantes e como elas funcionam para existir a tecnologia que existe atualmente, a eletrônica. Entender como a indústria funciona, a indústria energética é importante para entendermos o princípio da ciência e engenharia de materiais. Na aula passada eu falei de metalurgia. Nesta aula eu estou falando sobre metalurgia eletrônica e materiais eletrônicos. Não, os materiais eletrônicos são exatamente os minérios, as suas propriedades, seus desenvolvimentos e a metalurgia eletrônica é a captação destes materiais, destes minérios, a transformação, o desenvolvimento para tornar microfibras, para existir para existir as ligas que compõem os materiais eletrônicos. Foi importante passarmos pela fase de entendermos o que é a corrente profundamente, exatamente, reação química, energia. A primeira coisa a estudarmos foi este tipo de passagem de corrente, que é
dopagem tipo P tipo N, exatamente porque a revolução do que chamamos de computadores atualmente vem dos processadores. E os processadores, eles só são o que são por causa da dopagem. Foi o que fez a tecnologia sair das válvulas, primeiro computador eletrônico, ENIAC, para atualmente os transistores e os bilhões e bilhões que compõem um apenas chip. Ou seja, eles saíram de um computador que era mecânico e foram para um que conseguia fazer o seu processamento a partir da lógica dos elétrons. Como isso funciona? O tipo P e tipo N, que é a base do diodo, ele faz com que exista corrente elétrica, passagem de elétrons. Uma corrente de elétrons emite um sinal elétrico. O sinal elétrico é exatamente um mar de elétrons em determinada quantidade, em determinado tempo, que passa pelo circuito, e aí eles compreenderam essa quantidade de elétrons num fator lógico, converteram então um fator lógico. E é exatamente aí que código vira informação, vira mensagem. Para começar falando dos componentes de um computador, vamos falar da placa-mãe. A placa-mãe é onde está basicamente todos os elementos que compõem o computador. Essa é a função da placa-mãe, abrigar os componentes do computador. A placa-mãe é composta por vidro e resina. Isso porque ela tem que ser isolante para que exista as trilhas de silício. Vamos supor que isso aqui é uma trilha de silício. Para ser as trilhas de silício, por onde passa a corrente, passa a informação. Essa trilha forma um circuito. Nela está abrigado vários componentes. A principal coisa que devemos ver nos componentes eletrônicos é a bateria. Utilizamos corrente alternada nas nossas tomadas. A fonte do computador converte essa corrente em corrente contínua, de Thomas Edison. Essa corrente, ela entra no computador e ela passa por processos. O processador não foi somente a base para o computador eletrônico atual, mas também a dopagem tipo P e N traz o conceito de como organizar as grandezas elétricas, ou seja, como a corrente funciona, para o movimento disso dentro do próprio computador. Logo, essa base é fundamental. É o controle de fluxo de corrente. Existem vários tipos de controle de fluxo de corrente, mas os principais são esses aqui. Os capacitores, que são umas coisinhas assim, que você vai ver no computador, dentro da placa, que eles armazenam e soltam energia. Então, aí que tá a coisa. Por isso que tudo tem que ser construído. Por isso que é tudo tendo de ser construído em camadas. Pois, isso aqui não solto é uma informação, mas você entendendo o processo de reação química que acontece por trás, é muito mais expansivo. Você consegue criar realmente, entender que isso aqui é só uma das formas. E existe centenas outras. Você entende o que está por trás disso. Cada controle de fluxo de corrente segue o mesmo princípio. Eles têm dois ou mais funções de grandezas elétricas. Tensão elétrica, por conta da diferença de potencial, impulsiona a corrente elétrica para o fluxo ordenado de elétrons, para equilibrar os polos do diodo, para equilibrar os polos, polo negativo e polo positivo, polo magnético. A quantidade de corrente que passa pelo circuito é revestido pela resistência elétrica, que limita a passagem dos elétrons. E a quantidade de energia que é transferida em unidade de tempo é a potência elétrica. Recapitulando isso, vamos entender como isso se implica aqui no nosso diagrama. Os capacitores, eles armazenam a carga e ajudam a manter a tensão estável. Resistores controlam a corrente e provocam quedas da tensão. Reguladores de tensão trabalham em conjunto com os MOSFETs,
capacitores e indutores para manter a tensão constante, mesmo quando o computador exige mais ou menos energia. MOSFET. Transistores de potência. Aí que tá. Olha, existem os transistores lógicos, que é o que realmente é falado atualmente, que é o que está nos processadores. Mas o processo também energético, ele é utilizado pelo que chamamos de MOSFETs. Dentro dos processadores tem transistores, bilhões de transistores, e dentro da placa-mãe, não exatamente tem transistores soltos por aqui. Temos, de maneira lógica, da mesma forma dos processadores. Temos os MOSFETs, que eles fazem esse chaveamento e controlam a energia. Funcionam como chaves eletrônicas, controlando quando a corrente passa e quando a potência é entregue. Os diodos controlam o sentido da corrente, deixando-a passar apenas em uma direção. Então, se a corrente ela tem que vir para cá, e não é para ela voltar para não é para ela voltar, para não haver ali uma descarga elétrica, se emprega um diodo. Este símbolo significa que a seta é o caminho que está indo a corrente. Está indo só para uma direção, e aqui, ó, ela é travada. Pelo processo que eu vou explicar daqui a pouco. Indutores. Suavizam a variação da corrente e armazenam energia em um campo magnético. Indutores me lembram muito SSD, mas eu também já vou explicar sobre isso. É como um trânsito. Cada um desses controla o trânsito, controla o fluxo. Para não haver um fluxo desordenado de elétrons. Então essa é a forma como funciona na placa-mãe. Já nos transistores atuais, este processo, nos processadores, que é o primeiro componente que eu vou estar falando aqui, funciona um pouco diferente. Componente. Aqui na metalurgia eletrônica, como na primeira aula que eu expliquei, existe primeiro o processo da metalurgia eletrônica começa na extração dos minérios. Depois o beneficiamento, que é a trituração destes materiais, dos minérios, e retirada das impurezas, como eu disse antes, as impurezas eles chamam tudo aquilo de minério, de componente que está naquele minério, que não é o fator principal que eles querem. Se eles extraem uma perolita para obter um determinado minério, eles retiram essas impurezas no processo de beneficiação. Depois o refino metalúrgico. O material é purificado por processos químicos e térmicos. Na eletrônica, a pureza é extrema. O silício, por exemplo, chega a mais de 99,99999% de pureza. Aí, a quarta, produção do material de engenharia. O metal, o semicondutor, é transformado em uma forma utilizável. Exemplo, o silício vira cristal único. O cobre vira chapas de fio. A quinta etapa é a fabricação dos componentes, onde eles vão organizar cada componente específico. E a última etapa é a aplicação na placa-mãe, a montagem eletrônica, onde vão soldar cada componente aqui. Então aqui começa a princípio com os reguladores do controle do fluxo de elétrons, depois passa a vir os componentes mais importantes. Dele, o CPU, unidade mínima de processamento. Ele é o cérebro do processador. Executa e processa todas as soluções de dados, responsável por toda a aritmética básica. Ele é feito de silício, que é retirado da areia. E como que funciona a produção do nosso maestro da tecnologia? A purificação. Aí depois eles transformam ele em um cristal único, cria-se o wafer, onde acontece uma litografia. É basicamente eles imprimirem em processos micro no cristal, no wafer, as informações que são os transistores. Aí cada umazinha dessa vai ser um chip, que depois são embutidos nos computadores.
uma etapa não estando separada da outra. Então, vamos ver, e da mesma forma, não está separada de política. A criação pública da tecnologia atual vem depois da Segunda Guerra Mundial. Por isso que foi tão importante a parte sociológica da tecnologia, para entendermos em qual pé ela está. Isso representa exatamente o que eu falei sobre aquele círculo da sociedade. Isso dita os materiais que são utilizados, os recursos. Nikola Tesla, sem querer, foi o propagador dos processadores atuais, mesmo que seu objetivo não mesmo que ele nem sonhasse que chegaria a este ponto. E lembra que eu falei da guerra das correntes? Todo o processo, se não tivesse havido tantas má empreitadas pelo processo de monopólio tecnológico, quanto mais estes homens não teriam conseguido desbravar-se, quanto mais não seriam os possuentes dessa tecnologia. Tudo começa nos primórdios. Tesla desenvolve um experimento que fica conhecido como efeito fermiônico mais pra frente. Nikola Tesla queria saber por que uma lâmpada queima. Efeito fermiônico. Queria descobrir por que uma lâmpada queima e desenvolveu um experimento. Este que, por sua vez, descobriu que ao aquecer um material, este solta elétrons. O que acontece? Naquele tipo de lâmpada, ocorria uma tensão elétrica. A tensão elétrica fazia o fluxo ordenado de elétrons se movimentar. Então, o que acontece na prática aqui? Quanto maior a tensão que passa, vai surgindo mais atrito dentro dos componentes que estão aqui dentro. Neste atrito, neste calor, os componentes soltam elétrons. Estes elétrons livres vão para fora e eles produzem fótons. Virando fótons é o que faz com que enxerguemos o mundo ao nosso redor. E por que ela queima? Exatamente porque está passando, quando passa muita corrente, muito calor, o material não aguenta. Ele não tem resistência para essa quantidade de energia e falhas. Então, esse foi o princípio, a descoberta, que auxiliou a construção. Aqui entra, de novo, a dopagem PIN, que é a formação de moléculas trivalentes com silício, do tipo P, e o tipo M com penvalente, que são 5, e o silício, o germânio. O que isso nos mostra? Aqui vamos ter um elétron livre, e aqui vamos ter uma lacuna, para onde irá o elétron. E isso é a base do que chamamos de iodo, que significa dois caminhos. A base dos transistores era o iodo, antes de 1940. A válvula era usada no mercado de potência, transmissão de energia, telecomunicações, circuito de rádio, luz e amplificação. Aqui, voltado para a energia. Voltado para a luz. Depois, adotaram como um sistema lógico-matemático, usando como linha idêntica 0 e 1. Início de tudo, dão origem à primeira geração de computadores. Mas o que foi que eu disse? 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu foi, utilizaram a tecnologia militar, do dinheiro civil, das empreitadas da indústria, promotoras da guerra, para desenvolver a tecnologia. Depois essa tecnologia se torna de empresa privada com selo. E aí é aberta ao público. E aqui eu também explico porque tudo isso daqui é reação química. A dopagem dos materiais semicondutores, minério, PIN, ao juntar ligação trivalente, lacunas com penvalente elétrico livre. É exatamente isso que é o diodo. E aqui está contido também o que vimos sobre as grandezas elétricas, que são empregadas em todos os fenômenos que acontecem na realidade. Mas um adendo aqui. Existem muitas grandezas elétricas ainda que a mente humana não desbravou.
existem muitas que não estudamos, mas que até onde eles são considerados como uma base. Então, isso é para sempre expandirmos a nossa visão para aquilo que ainda não está sendo visto. Aqui como funciona a, as grandezas elétricas? A primeira é a tensão. O que acontece é que a primeira tensão, polo positivo, é onde tem lacuna, porque a lacuna ela fica com uma densidade dos prótons que estão dentro dele. Existe a força do campo dos prótons e deixa isso positivado. É o que atrai o elétronzinho macho para a lacuna. Então, por isso que ela é o polo positivo. E a ligação trivalente é o polo negativo exatamente por ter mais elétrons, mais nucleosidade negativa. E aqui a direção está incorreta também neste caso, já que a corrente vai sair do polo negativo e vai para o polo positivo. Então, o que acontece aqui? A primeira grandeza vai ser de uma tensão elétrica que vai fazer os elétrons irem para cá. E aí aqui vai ficar ocupado, aqui na corrente. E aqui vai ficar com os elétrons passando pelo circuito. Primeira grandeza. Segunda grandeza é a corrente elétrica, exatamente o movimento deles andando, sambando pela corrente. O jeito fácil de não esquecer isso aqui é bem zoeiro, não é válido? Será que eu explico o jeito que eu guardei isso daqui? Vamos pensar aqui num baile. Vamos pensar num baile aqui, eles são todos. Nossa, são todos assim, todos um pega-pega. Ah, o que vai acontecer? Aqui tem uma lacuna, uma linda lacuna, aqui tem uma outra linda lacuna, aqui tem uma outra linda, uma outra linda, uma outra linda. Uma corrente assim, centésima. E aqui temos os garanhões. Só que todo mundo lá no baile tá lindo, sabe? Assim, todo mundo querendo pegar todo mundo. Aí o que acontece? O elétron passa aqui na lacuna. Só que aí, pronto, ele é um cara machista. Ele já pegou a lacuna, ele vai lá e pega outra, porque tá assim, com uma tensão aqui positivada. Aí, um outro elétron que tava. Matou um elétron, já foi. Aí, outro elétron que tava aqui, aí ele vai aqui também de novo. Aí, o elétron que tava aqui, pronto, nossa, vácuo. Aí, eu vou na outra lacuna. O elétron que tava aqui, no mesmo também, efeito machista, e já pegou, vou na outra. Todo mundo pegando todo mundo. Aí, aqui é a mesma coisa. Aí, com todos os elétrons, eles vão fazer esse processo. Ou seja, o que eu estou explicando aqui é, a partir do momento em que aqui o átomo está neutralizado, não está com uma carga positivada, já não tem uma atração forte. Então, ele vai ser puxado para o próximo átomo que está positivado. E aí, este átomo já também estará neutro. Aí, ele vai ser puxado para o próximo. E o elétron que está atrás dele também vai ser puxado da mesma forma. Ai, eu fico um pouquinho de vergonha dessa explicação, mas eu lembro de uma videoaula que me ensinaram coisas dessa forma e realmente, olha, muito fácil de aprender. aprender. Eu aprendi português. Enfim, guardou, assim espero, compreendeste. Agora vamos para a terceira grandeza elétrica. Cadê ela? Resistência elétrica. Os átomos por si só, eles já vão ter a sua resistência de fábrica. Lembra que eu falei que o semicondutor ele está entre o isolante, que não vai fazer com que o elétron corra, se torne livre facilmente, mas também não é condutor o suficiente para ter uma condutividade assim, que não também exista um tipo de isolamento. A resistência fala exatamente deste resistir do componente. Cada componente tem uma resistência diferente. Segundo ponto de resistência. Existem componentes que, dependendo das outras grandezas elétricas, vão ter uma resistência diferente. Não somente pela sua resistência de carga. Terceiro ponto, como no de ouro. Aqui, a resistência atua na barreira de potencial. O que acontece? Vou desenhar ele aqui de novo grandão, para ficar fácil de entender. N. No momento que está passando a corrente elétrica, em algum momento, aqui vai ter uma barreira em que, aqui, já está todos os elétrons preenchidos, mais preenchidos aqui, e aqui mais lacuna. Porque imagina só, se o bichinho, vamos já fazer aqui para não parecer um mais, né? Se o bichinho que está saindo de cá, está vindo para cá, aqui ele vai criar uma lacuna também, gente. Imagina só, eu poderia fazer uma outra associação muito chula, né? Eu vou fazer. O que a gente não descobre é que ele está lindo, o átomo. Porque na onde ele mostra a cada átomo, ele tem um número, ele tem um próton.
Não, ele não tem um. Ele é péssimo. E ele tá cobrindo essa mulher. Quando ele sai, aí ela fica solteira. E ela tá na pista. Aí aqui tem. Aí vamos dizer que aqui tem um monte de mulher solteira. Só que aí é muita. Que fica uma barreira que não faz com que os outros elétrons que estão aqui consigam consiga passar para o outro lado. Até porque aqui já tem muitos elétrons, já tem muito mais. Resumidamente, a barreira de potencial é isso, e ela funciona como uma resistência elétrica. Tá vendo só como a resistência elétrica, ela, ela é propriedade do, das reações químicas físicas que existem, mas elas também, as grandezas elétricas, podem ser induzidas. Aqui no exemplo, ela é induzida porque a dopagem cria isso, cria uma resistência, que não é um resistência natural. E a última é a potência elétrica. A potência elétrica diz respeito à quantidade de elétrons num limite de tempo. Aqui é o cálculo de quanto passa de elétrons para cá, em um mesmo período. A gente chama isso de clock. Dentro do processador. Mas, como fluxo de corrente, chamamos isso de hertz. Olha que lindo. Da mesma forma que o nosso coração, a mesma frequência. Ok, entendido isso, vamos para a pequena tabela. Aqui temos a válvula, que era um computador, foi o primeiro computador elétrico realmente. Primeiro vem a válvula. Este computador ocupava, assim, um salão imenso inteiro, de apenas um computador. O que hoje em dia é uma coisa, um notebook é finito, né? Pensar que era uma sala imensa, que ocupava o que chamamos de computador. E depois foi para o transistor, que foi a lógica, que começou a seguir a lógica de pegar o de ouro e utilizar como lógica, porque, como eu tinha dito antes, tem o sinal elétrico. O que acontece é que o transistor pega a corrente de elétron que passa e aí emite esse sinal elétrico e aí calcula, né? É 0 ou se é 1, num processo que eu tenho que estudar mais para me aprofundar. É engraçado, interessante, que em 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial. E aí meio que virou a data de 1946 do lançamento da válvula. A verdade é aquilo que eu tinha dito. A indústria está ligada ao governo, as forças armadas, a sociedade, suas necessidades. O governo, as forças armadas e as universidades assumem o patrimônio de risco e depois a indústria acaba comprando o título. Mas a indústria mesmo é uma roda, né? E as guerras são voltadas exatamente por conta de uma indústria. A integração em baixa e média escala. É importante, como eu disse, ver todos esses quesito para ver como tudo está conectado. Como essa integração de média e baixa escala tem a ver com a entrada deles na faculdade. Na verdade, o primeiro computador ali, o ENIAC, ele foi construído na faculdade, lá de... que negócio lá de você, Pensilvânia. Então, o que acontece? O efeito reverso. Começa na faculdade. Aí, depois, porque é o capital de risco. Aí passa para uma instituição privada. Uma instituição privada, depois legaliza, aí vira como data oficial mundial e passa para a massa. Exatamente pelo fato de que a indústria, ela não quer uma tecnologia, automação parada no ponto. Ela quer que exista este ciclo. E então, investir nas universidades, no mesmo processo com a roda do dinheiro também, é um dinheiro público, faz com que exista este ciclo de mais desenvolvimento tecnológico, mais cabeças processando das informações e por aí vai. Aí depois a integração de média escala, que foi de 1972 a 1997, e 77, foi nas famílias médias e depois, até atualmente, a integração em muita alta escala. É interessante que aqui diz respeito aos computadores invisíveis. Atualmente, existem computadores em maior parte dos dispositivos eletrônicos, como micro-ondas, como uma geladeira, porque eles têm exatamente o quê? Os processadores. E rodam o sistema operacional, em sua maior parte, em Linux, que veremos no próximo vídeo dessa série, o segundo. Então, como visto,
É muito importante o processador, pois ele está em tudo. Está até mesmo no que não parece um computador. Porque o que caracteriza computador como computador é a automação, ou seja, o processo de o processo aritmético, o processo de padrão. Computador é entrada, processamento, saída de dados. Entrada, processamento, saída de dados. Entrada de dados, processamento, saída de informações. E os nossos objetos eletrônicos, eles têm este padrão de entrada, processamento e saída. Então, eles precisam dos processadores. Todos os componentes operam nessa mesma lógica: otimização de energia e automação. É o grande ato. Automação diz respeito à capacidade de deixar de fazer processos, padrões automáticos. E aí o CPU, unidade mínima de processamento, o cérebro do processador, executa e processa todas as solicitações de dados responsáveis por toda a aritmética básica, que é feito a partir do finito, como eu expliquei aqui, com o Juencer. Só que pensa comigo só. Um processador, ele consome muita energia. Essa energia gera muita tensão, muito atrito, da mesma forma como a lâmpada e isso aquece. Então, para manter a estabilidade, existe o cooler. O cooler ele é inserido no gabinete para ventilar, para a ventilação do dispositivo e para refrigerar o CPU. Aí existem três tipos de cooler principais. O air cooler, que é somente de ar. O water cooler, que tem água, que ele é a partir da água. O heat pipe cooler, que é um líquido que tem dentro dele, que fica subindo e descendo no cooler. Muito legal. Ah, tem uma coisa aqui. Atualmente, o CPU, a unidade mínima de processador, ele tem multicore. Quando a gente vê isso, significa que ele tem vários núcleos dentro dele. Porque os estudiosos entenderam que quanto mais núcleo, mais eficiência. Então, pode-se ter até 4 ou múltiplos núcleos no processador. A placa-mãe, como já vimos, é onde está todos os sistemas, o HD. O disco rígido armazena informações e dados. SOS, Sistema Operacional, veremos no da aula, fica gravado de forma magnética. Isso é muito legal. O HD ele é eletromagnético. Ele tem um disco magnético. Ele é uma memória que não vai sumir caso desligue o computador. Da mesma forma, o SSD, ele também é uma memória que não se perde ao desligar a energia. A única diferença entre as coisas única é que ele é totalmente elétrico. Já o HD, ele também é magnético. Mas aí, por mais que este aqui é o sistema básico, só que, pensa só comigo, é muita informação. Então, o que eles utilizam no computador para dar desgaste? Eles inserem na placa-mãe outras placas. Aí aqui temos os slots, que são exatamente essas coisinhas. Deixa eu ver, o negócio onde insere a placa e o barramento que é a parte lógica disso, é o trilho que você percorre. E aí temos vários tipos de placa de vídeo, placa de rede, placa de som. E por fim, assim, e os cabos de energia. Tem vários cabos de energia no computador. Tem o padrão SATA, que é o padrão atual de cabos que tem dentro do gabinete, que eles estão ali fazendo uma variação da energia. Tem o cabo de fonte, tem o cabo de rede, o cabo de som. E, uma coisa importante, essas são as coisas principais. Tudo que conecta homem e computador, ser humano e computador, nós chamamos de periférico. Existe periférico de entrada e saída de dados, de entrada, de saída. Periférico, por exemplo, é um monitor. Ele conecta o homem ao computador. O mouse, o teclado, a caixinha de som, o fone. Tudo isso é periférico. Que também pode ter seus computadores invisíveis dentro dele, seu sistema funcionais. E também, além do HD, que é a memória rígida, disco rígido, tem a memória RAM. Random Access Memory, acesso aleatório.
ela é uma memória não volátil. Isso significa que ao desligar o cabo de energia, você perde o que está nela. Existem na memória RAM vários tipos de chips, que com suas diversidades em processamento do que está acontecendo na hora. Eu estou clicando num site agora, a memória RAM está processando o que está acontecendo. E eu estou acessando um arquivo na minha galeria, é o HD. A princípio, são esses os componentes de um computador funcional. E todos eles passam pelo controle do fluxo de corrente para funcionar, através da ciência de engenharia de materiais. Beleza. Mas e como que a gente vê o que está acontecendo ali no computador? A gente já entende no monitor. A gente está vendo uma coisa ali. Qual que é a parte? Assim, já entendi a lógica. Ali tem pixels, tem 0, tem 1. É tudo isso que forma o que é um computador. O que vemos no monitor. Mas aí tem uma legal. Reação química, novamente. Porque o que acontece ali é que existe um contrapor químico que faz com que essas coisas sejam possíveis de acontecer. Lantamídio. Bem letra de médico mesmo. 15 elementos de terras raras, óxidos de ocorrência pouco conhecidos. Classificação nessa série por: o aumento de um próton no núcleo corresponde ao aumento de elétrons no orbital 4s, formando compostos coloridos. Alguns compostos fluorescentes e lantamídeos, compostos também de cores de vidros e cerâmica, de vidro e cerâmica. São utilizados para produzir cor em displays gráficos. Cor. Ixi, não vai dar para escrever. Então, olha que legal. Em tudo está a reação química. E tem mais. Ligas de neon produzem os mais fortes ímãs permanentes utilizados em caixas de som, fones de ouvido, HD. Ligas somárias produzem ímãs permanentemente com elevado, com elevada resistência à desmagnetização utilizada em captadores de guitarra. Compostos de urópio e terpeno são utilizados como marcadores fosforescentes anti-falsificação de células de dinheiro. Então, aqui, encerrando com chave de ouro, a gente percebe o como a reação química está em tudo. E como é lindo este processo. Instauramos uma base para os componentes químicos físicos, como funciona a parte elétrica, a parte física, química, molecular, social, cultural e histórica, econômica, a respeito da ciência de engenharia de materiais, voltado para a área de metalurgia, e como tudo isso influencia seu cotidiano. Ok, Laine. Até o próximo agora. Se liga que logo mais sai a próxima vídeo aula. Hiper resumo de horas de estudo.